ter o time que joga mais bonito. Aqui, ó, hoje. Arana, Alain e Guga. Não vai poder. Não mesmo. Tá aqui, ó. Ó, talvez tenham os desfalques aí do Arana, do Guga e do Alain. São três jogadores. Dois jogadores importantíssimos. É bom sempre principalmente o Arana acrescentar e o Alan. o até agora. Vai recorrer. Até Tem agora. tempo. Eu acabei de contar aqui. Domingo foi à tarde. É bom falar isso. Foi votado, mas não foi. O né? Atlético Mineiro é favorito para esse jogo? Ou não? São dois times muito iguais. Porque o Atlético Mineiro é o campeão das duas. Foi o grande time do futebol brasileiro no ano passado. Se foi no ano passado, né? Mudaram os técnicos, ninguém tem ideia de que time o Flamengo vai colocar em campo. É isso que eu ia falar. Pra mim, o Atlético acabou de vencer o Atlético, né? Por 1-0 com um pênalti constrangedor, né? Agora no Campeonato Mineiro. Então, são dois times em formação com técnicos novos. Eu não consigo enxergar nenhum favoritismo de lado a lado, porque nem sei exatamente o que esses times vão apresentar. E para eles vai ser a primeira vez que vão ter um confronto mais difícil. O Atlético jogou com o América, mas ainda assim tem uma diferença grande. O Flamengo perdeu para o Fluminense. É a mesma coisa, o Fluminense jogou ali por uma bola. Esse jogo deve ser um jogo mais de enfrentamento. Os dois times devem se agredir. Então vai ser a primeira vez que tanto o Atlético quanto o Flamengo nessa temporada terão pela frente um adversário que vai ser atacado e vai atacar. Esse tipo de jogo nenhum dos dois experimentaram ainda. Tanto o Turco Mohamed, quanto o Paulo Souza. Aí o pênalti, Mauro, que você falou. Esse pênalti foi uma gracinha, né? Uma coisa... Meu Deus do céu. O Hulk ainda comemorou. Eu teria vergonha, cara. Porque assim, um time pequenininho, lá de São João del Rei, né? Pô, peraí, jogando no Mineirão, segurando 1-0. Aí o sujeito 0-0. 0-0, aliás. 48 o jogo foi 1-0. É o Roger, né? É o Roger. Centroavante. O Oliveira joga aos 41 anos. Aí acontece isso aí, Mas assim, ó, constrangedor. Você falou de favorito pro jogo? Sim. Se o nosso Flamengo sair com Diego Alves, Isla, Davi Luiz, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Andrés Pereira, William Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, que não vai jogar, e Gabigol, pra mim é favorito. Você acha que o Flamengo com a cavalaria, Essa como cavalaria você diz, é favorito? Na teoria Na teoria na prática não sei. Jogou... Noga, que você estava falando, João Gomes. Essa cavalaria não. Essa cavalaria aí que eu falei. Pra mim é meu... E mais o Pedro aí é favorito. Murubete em total, 2-2 pênaltis. Vai ser um jogão 2-2 pênaltis. Vai estar muito equilibrado. Também não tenho a menor ideia, é um palpite muito fácil. Olha como era fácil no final da outra década. Mas você é muito muleteiro, mal. Não, 2-2 não pode acontecer. Pode acontecer 18-17. Lá do Dubai, Abu Dhabi, ficou aqui com o príncipe. Não mudou nada, não. Vem cá, sempre assim, 2-2, jogão. Ninguém ganha. Não, 2-2 é um placar normal. 18-17 se não é normal. Aí vai pros Pedros nesse jogo. Aliás, o meu palpite Palmeiras e Chelsea era 0-0 tempo normal, 0-0 prorrogação e 0-0 nos pênaltis. O Rafael Veiga não ia bater pênalti, o Everton ia catar todos, não aconteceu. No final deu pênalti. Pênalti 1-1. Chamaria aquele árbitro lá que foi português e Santos, que ele contou errado e deu título. Armando Marques em 73. Armando Marques. Teve Castrilho. No Paulista 73. O maior árbitro brasileiro não sabia matemática. Ou seja... Mauro, isso é até uma pergunta. Você acha que talvez, Mauro César, o Atlético Mineiro, ele pode até ter uma vantagem, porque ele tem usado mais seu time titular? Porque o Paulo Souza, ele deixa claro, eu estou experimentando. Só que ele está experimentando muito. Eu estava até conversando com o Vamp, não joga, o time titular não joga junto. Ele não tem time titular. Eu acho que ele não vai ter time titular. Ele vai ter alguns titulares. Eu acho que vai ser assim. Você acha que ele não tem essa cavalaria? Por exemplo, Arrascaeta vai ser titular, Gabigol vai ser titular, Davi Luiz vai ser titular. Alguns jogadores serão titulares intocáveis, digamos assim. Outros vão entrar e vão sair do time. Jogar com eles, né? Eu acho que ele vai ter uma... fazendo várias funções também. Exato. O Everton Ribeiro, para ficar no time, tá tendo jogar uma função que não era dele. Sai lá de um ponta pela direita, um armador pela ponta direita, para jogar na ala esquerda. É outra função. Agora, o Turco Mohamed, ele é bem diferente do Cuca, né? O Cuca tem muita preocupação defensiva e tal. Não que o time dele não agrida, mas ele se preocupa em se defender bem. E a fama do técnico argentino é o contrário, de montar times bem agressivos. Então eu não sei até que ponto esse time de domingo do Atlético vai ter muito do time do Cuca ou não tem mais. Que depende muito do treinador, né? Eu acho que é difícil o saber Atlético está mais formado. Eu concordo. Eu acho que o Atlético está mais formado, está menos mexido.
Menos mexido, porque o Erturco... Ele tá usando o time do Turco usava. Ele não inventou muito, né? Só saiu ele fez as suas mudanças lá, mas não fez assim uma transformação. Godinho, né? Sabe como é que é? Ele respeitou o prédio tombado. Ele deu uma mexida interna e deixou o Coliseu intocado. Né? Então é isso. Agora, no Flamengo, não. Comprovadamente está numa mistura aí que ele está procurando para ver a melhor maneira que ele vai adotar. Então, eu acho, antes da bola rolar, que o Atlético é um Atlético mais ajeitado nesse jogo. E você vê, nós ficamos tudo em dúvida aqui. O Mauro não sei o que vai acontecer. Tem razão, tá perfeito. Isso dá um tempero pro jogo, né? Porque se você... antes de rolar, Chelsea e Palmeiras, bom... É larga a diferença. Pode dar um jogo complicado, mas é larga a diferença. A gente falou muito sobre isso. Agora não. Então eu acho que já dá para avaliar. É um jogo que chama atenção. Todo mundo vai acompanhar esse jogo. Todo mundo, contra ou a favor, todo mundo vai acompanhar esse jogo. Eu concordo com o Vampeta com essa situação que a gente estava até conversando ontem. Eu acho que o Paulo Souza ele está mexendo muito. Ele tem que ter um time titular, ele tem que jogar com esse time titular, até para entrosar o time titular. Porque olha o que aconteceu no jogo contra o Madureira, por exemplo. Ele inventou no primeiro tempo. No segundo tempo, ele botou a cavalaria, como diz o Vamp, botou Everton Ribeiro, botou Bruno Henrique, botou o William Arão. Qual o time titular do Manchester City? Ninguém consegue escalar, nem o Guardiola. Mas tem uma base. Não tem. O time titular ele não tem. Ele tem alguns titulares. O time titular ele não tem. Eu acho que 11 quem chegou agora e tem estadual, eu acho que essa fase do Paulo Souza é absolutamente compreensível. O próprio Abel é um cara que muda muito também, para pegar um exemplo brasileiro, para não ir em outro patamar mesmo que é o Manchester City. E no futebol cada vez mais é isso. Você tem uma base, antigamente aquela coisa do goleiro. Calma aí, o Abel tem uma base, Mauro. Não, ele muda muito. Ele muda muito e, aliás, eu acho que a maior crítica que se pode fazer ao Abel é mudar demais. Vamos lá, tem Rafael vários Veiga, Dudu, mas mesmo Danilo, assim... por exemplo, o Rony... Gustavo Gomes, Luan... Vem cá, Rony foi centroavante no primeiro jogo da semifinal e foi lateral direito no segundo. É isso, você pode ter os mesmos caras, mas fazendo funções distintas. Né? Então, e eu acho isso uma virtude, embora às vezes você possa se mexer, perder. O próprio Guardiola, alguns mata-matas, ele exagera. Eu acho que ele exagera. O Guardiola, que é o Guardiola dos treinadores, para mim, o Pelé dos treinadores, em algumas decisões ele acha de tanto querer inventar, ele acaba se atrapalhando. Mas realmente, o que falou Mauro, você tem uma ideia de time, mas o time base mesmo, você não tem. E cada vez mais é um processo do futebol. E acho para o Paulo Souza, que acabou de chegar ao Flamengo, ao futebol do Rio, ao Brasil e América do Sul, e em termos de início de temporada, tá certo, Paulo Souza, e mexendo as poucas. Sim, mas ele, a gente às vezes cobra. Pré-temporada, mas ele colocou, técnico... só para jogar para você, ele colocou Vitinho, colocou Pedro e colocou Marinho, começando o último jogo. Claro que ele sabe que esse time não vai ser o titular dele. E ele é muito bom. O Marinho talvez jogue porque o Bruno Henrique voltou nesse jogo. É provável que fique no banco, não deve ter condições de começar a partida. Por exemplo, o goleiro acho que vai ser o Hugo. Aliás, o Diego Alves foi muito mal nesse jogo, voltou já falhando e tudo mais. Eu acho que vai ser o Hugo. Eu acho que vai jogar o Rodinei e o Everton Ribeiro nas alas, porque ele está criando uma situação para o Rodinei. Assim, o Rodinei é um jogador que ofensivamente ele é até interessante, defensivamente é um desastre. Ele está jogando de ala, mas tem um momento que ele vai ter que defender, vai formar uma linha defensiva ali, tem que fechar aquele corredor. Aí que é o problema. Ainda não foi testado devidamente, o que eu falei há pouco. Não enfrentou adversários que ataquem tanto. Talvez ele não conheça bem o Rodinei ainda. Eu acho que isso tudo é por causa estadual. Mas quando chegar o brasileiro... Mas eu acho que o Luiz, o Mateuzinho, acho que estão atrás dele. É pré-temporada. Na zaga, aí vai depender. O Davi Luiz tem condição de jogo, 90 minutos? Se tiver condições, acho que ele vai jogar. Os outros, aí depende. Fabrício Bruno, vai ser o Felipe Luiz pelo lado esquerdo? Acho que sim. Você acha que vão ser 3 zagueiros? 3 zagueiros, com certeza. Com certeza. Especificamente nesse jogo, eu acho que aquele que está testando, tanto o Paulo Souza como o Erturco, vão esquecer um pouquinho essa história de ajeitar para o brasileiro. Arroz com feijão. Nesse jogo, por isso que a gente brigou muito quando o Palmeiras não colocou em campo a sua principal equipe para enfrentar o São Paulo. É porque ele estava preparando. Falei, nesse jogo, o cara tem que levar em conta a importância do adversário e a rivalidade. Nesse jogo. Depois volta, coloca o oitavo goleiro. Agora precisa ganhar arroz, embora um seja argentino e outro português, não é exatamente o feijão com arroz que eles sabem fazer. Mas sei lá, cada um faz o... Qual seria o time do Flamengo, na sua opinião? Eu acho que é Hugo, Rodinei, Everton Ribeiro nas alas, a zaga
se todos tiverem condições, Gustavo Henrique ou Fabrício Bruno, Davi Luiz e Felipe Luiz. No meio-campo, ele não tem o Thiago Maia, que teve aquele corte na perna. O Andrés diz que tem uma torção lá, mas o Andrés eu não escalaria. O Andrés está numa situação que ele tem que ter um psicólogo, sério, uma ajuda, porque a pilha que ele estava contra o Madureira, e tem uns caras que pagam o ingresso, R$120 o ingresso em Madureira, pelo amor de Deus. O cara paga o ingresso caro, calor danado, e o cara passa o jogo xingando o jogador do próprio time. Eu não consigo entender isso. Então chega ele for mal. Acho que é um risco que ele deveria preservar o rapaz e colocar o Diego Alves, que é um goleiro que ganha mais e tem mais nome. Segura a bucha aí, bonitão. Você foi mal com o Madureira, mas agora joga pra você.